This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie nosso podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo e nos deixa muito felizes. Hoje, vamos discutir qual o perfil do empreendedor atual. Tudo isso baseada na nossa pesquisa Founders Overview. Para fazer esse debate, eu converso com César Terrim, que é co-founder da N2B, uma plataforma que combina tecnologia e nutrição e oferece soluções personalizadas para os usuários. Além de uma visão empreendedora sobre o tema, também trago o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures e está em contato com diversos founders sempre e traz vários insights importantes. Além disso, o Pedro é o sponsor da pesquisa Founders Overview, que é uma pesquisa que a gente faz todo ano com centenas de empreendedores e busca traçar o perfil do founder brasileiro. A Founders Overview 2024 aponta os principais desafios, anseios, objetivos e muito mais dos fundadores de startups brasileiras, além de discutir temas como inteligência artificial aplicada à gestão, mudanças do perfil dos fundadores, como a gente vai falar nesse episódio, e caminhos que a gente está vendo, né, que os empreendedores brasileiros estão apontando. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá o play! Estou aqui com meus 2 amigos. Esse amigo aqui é de longa data, posso dizer que é sócio e amigo aí ao longo da jornada, que é o César Terrim. O César que é CEO hoje da Smart Fit Nutri, mas é o founder da N2B, empresa que participou aqui da nossa aceleração lá atrás, teve uma saída, né, para Smart Fit, e hoje está à frente do negócio. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui com essa dupla de Pedros aqui que eu admiro no nosso ecossistema. Vai ser muito legal aqui o nosso papo. Tô super animado. Boa. E também, como já deu spoiler o César, estou com Pedro Carneiro, meu xará e companheiro de podcast de tantas gravações, o recordista mundial de coparticipações do Growthaholics. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Pedro. Obrigado pelo convite de novo. Eu tô achando que a produção só me convida desse jeito porque eu tenho o mesmo nome. Fica fácil de apresentar. Eu acho que sim. Esse é do Pedro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos assuntos que a gente mais gosta aqui no Growthaholics, que é sobre empreendedorismo, sobre founders. E a gente faz todo ano uma pesquisa com todo cuidado, que se chama Founders Overview, que inclusive o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Ela é 100% gratuita, todo mundo pode baixar. E é uma pesquisa que a gente faz anualmente e tenta mapear o que está acontecendo. Mudou a tendência? Tem alguma coisa que a gente deveria se ater? E a pesquisa desse ano traz alguns insights bem interessantes e a gente quer debater aqui, pegar os inputs do César e do Pedro e entender o que isso significa e como que isso se compara com o que a gente conhecia, né, em relação ao perfil dos founders e o que isso diz para a gente em termos de tendência e tudo mais. Então, esse é o papo e eu vou pedir para o Pedro Carneiro, que é o dono desta pesquisa, é o cara que encomenda ela todo ano. Ele fala, quero essa pesquisa na minha mesa pela manhã, para eu estudar profundamente o perfil dos founders, e o Pedro vai nos trazer alguns insights. Eu tenho também alguns insights que eu tirei aqui, que eu achei bem interessante. A gente até apresentou no Ace Summit agora, alguns achados dessa pesquisa, mas eu vou passar a palavra para o Pedro aqui. Vamos começar, Pedro. De maneira macro aqui, o que você pegou de mudança, de padrão, que faz sentido a gente começar esse bate-papo aqui? Legal, muito bom. Eu acho que tem algumas mudanças mais de
longo ciclo, que a gente está vendo pela indisponibilidade de capital e pela tecnologia que a gente está vendo agora também, e tem algumas mudanças de curto ciclo, que é meio que um mundo pós-pandemia. E eu queria levantar 2 dados, né? Eu, como engenheiro, eu trago muita estatística na cabeça, e tem muita coisa que parece que mudou, e aí você tem lá 2, 3 pontos percentuais de diferença, mas isso, na verdade, tem baixa relevância estatística. Mas teve um dos itens ali que me surpreendeu bastante, que é o aumento dos solo founders. Né? A gente entrevista aí algumas centenas de empreendedores todo ano, e em relação ao ano passado, né? Ano passado a gente teve 21% dos empreendedores que estavam construindo seus negócios como solo founders, que já é um número relativamente alto, né? E esse ano a gente teve 32%, ou seja, um aumento na penetração de quase 50% do número de empreendedores solo. E eu acho que isso tem alguma correlação, e é o primeiro tópico que eu queria colocar aqui com a gente, com o aumento do uso de inteligência artificial nos negócios de estágio inicial. Então, eu acho que dessas duas coisas aqui tem uma correlação. Então, esse ano, né, quando a gente fez a entrevista, foi a primeira vez que a gente consultou os empreendedores sobre o uso de IA. E mesmo hoje, né, nas etapas iniciais aí do negócio, mais da metade dos founders que não têm sócios apontam que a inteligência artificial representa um aumento significativo de receita nas suas startups. Então, eu acredito que tem uma correlação aqui, queria ouvir vocês, e eu queria ouvir vocês também sobre essa questão do solo founder, que eu acho que já foi uma questão super importante para a gente lá atrás, e eu acho que tem, né, prós e contras, mais prós do que contras, mas vocês acham que o AI, né, um founder virtual, quais são os papéis que ele pode cumprir e não pode cumprir em um novo negócio? Eu acho que existe a pergunta aqui do por que isso está acontecendo, que acho que é uma pergunta importante, né? Se é atribuível 100% AI ou tem... Enfim, a gente pode atribuir talvez a tecnologia, porque a gente tem também uma profusão de ferramentas no-code, low-code, né? E várias outros recursos, né, que a gente está vendo. Mas por que isso está acontecendo? E a segunda coisa é, isso é bom, né? Ou seja, é recomendável, né? E eu quero ouvir o César aí, que tem uma co-founder extremamente complementar a ele, aí né? São super complementares e tem uma relação que eu acho que juntos conseguiram fazer da jornada do sucesso que foi. Então, assim, o que você acha, César? Qual que é a tua visão? Legal, pô, obrigado aí pelo gancho. Estava anotando aqui, Pedro, né? Além de AI, que o Pedro Carneiro já tinha citado, né? Eu estava aqui já com algumas exclamações de no-code e low-code também para falar que acho que é um impacto fortíssimo, né? Que permite que founders que não são founders de tecnologia, né? Consigam fazer ali pelo menos uma primeira pernada ali na jornada, né? Do pre-seed, do seed, talvez até um Series A com um stack ali no code, né? Eu tenho estudado bastante assim, alguns estudos de caso que estou vendo alguns cases que a startup vai no code até uma série A e aí depois ela pega e fala, bom, já está bem validado aqui na plataforma, agora eu vou botar código, mas aí ela já está capitalizada também, e aí é um uso super eficiente do capital, né? Mas enfim, só para fazer esse parênteses aqui de no code e low code. Falando especificamente do que eu acho sobre solo founders, né? Eu admiro muito o empreendedor que consegue entrar nessa jornada, ter a disciplina, né, de conseguir executar um plano ali sem um co-founder. Pelo menos eu venho de uma época ali, né, da safra de 2016, 2017, que era praticamente um pecado, né, falar em solo founder, né, muito pela questão, né, do que essa jornada é muito solitária e que você precisa ali ter um ponto de apoio em muitos momentos críticos, né? E eu acho que esse ponto específico, né, eu ainda acredito muito, né? A jornada é muito longa, a jornada é muito dura, você tem ali momentos que se você não tiver, né, alguém do seu lado ali para você pegar forças, energias emprestadas ali do seu co-founder, né, a coisa vai ficando realmente difícil de você conseguir manter, né, a sua energia em alta. Então, vou voltar na minha... Como seu comentário, né, eu admiro muito, né, mas eu, por exemplo, sou um perfil de founder que eu não me vejo, né, numa jornada solo founder. E olhando para trás na minha jornada,
né? Eu diria que ter co-founder foi assim, essencial, pelo menos, cara, uma meia dúzia de momentos críticos. Eu concordo com você, eu também não tenho esse perfil. Eu acho que o founder, para mim, além de ter uma questão de complementariedade de skills, mas assim, no final do dia, skills se contrata, e, enfim, dá para contratar, talvez não no nível que uma startup precise, nesse caso, a pessoa ser founder faz sentido, mas eu acho que ter essa dobradinha, essa, né, você conseguir bater bola e ter alguém te colocar em xeque, eu acho que tem uma camada assim, de sanidade que ter um co-founder traz, né, para a gente. Como é que você vê, Pedro, isso e já emenda numa próxima, numa coisa que te chamou a atenção? Depois eu tenho uma que me chamou a atenção que eu queria debater com vocês, mas vai lá você primeiro aí, Pedro. Legal. Olha, quem ouve o podcast sabe que eu sou o defensor mais ferrenho de inteligência artificial para tudo que der para fazer com inteligência artificial. Você pode ter um agente de IA como o seu coordenador de marketing, mas não como o seu CMO, né? Você pode ter um agente de IA para ser o seu dev, né? Como o Sérgio estava falando, ou usar ferramentas no-code ou low-code, mas não o seu CTO. Eu acho que nos estágios iniciais, o empreendedor confunde muito o papel de um C-level com o papel de operação, né? Porque no início é tudo a mesma coisa. O CTO é o cara que faz o produto, o CEO é o cara que vende esse produto. No início é normal que seja assim. Mas tem algo que a gente ignora no início e que vai ficando cada vez mais importante no futuro, que é a tomada de decisão, né? Isso é uma coisa que eu ainda não confio em AI para tomada de decisão, e se você confia, você está ficando igual a todo mundo, né? O que a gente acredita nos empreendedores e nos negócios é a capacidade de tomar decisão e montar uma estratégia que, nenhum deles vai fazer isso, né? Nenhum outro vai acabar seguindo a mesma estratégia, ou B, você vai conseguir executar a estratégia melhor do que todo mundo. Então, eu acho que um agente de AI, ele não pode ser o seu co-founder, porque, como você falou, Pedro, é importante ter uma pessoa que não só consiga te criticar, te puxar e sabe, talvez até validar ou invalidar as suas decisões, porque se você treinar direitinho o seu agente de AI, ele vai conseguir fazer isso também. Só que você precisa ter alguém do seu lado que tem algo a perder. Quando você tem uma ferramenta de AI que ela não tem nada a perder, ela só vai cuspir aquilo que vem ali automaticamente. E eu acho que essa é uma das sensações mais importantes de um empreendedor, quando ele está construindo um negócio, é ter alguém do seu lado que tem tanto a perder quanto você, caso esse negócio não dê certo. E aí, quando você traz um primeiro investidor, você precisa ter também essa visão de que esse cara tem tanto a perder quanto você e ele realmente está comprado. A gente chama isso de skin in the game. E você ser o único que tem skin in the game no seu próprio negócio é algo muito desestimulante. É difícil de manter o ritmo quando é assim. Então, eu acho que é muito menos uma questão técnica, que inclusive a questão técnica deve evoluir mais para frente, e você vai ter agentes cada vez mais interessantes, mas você precisa ter alguém comprometido. Isso eu acho que é a única coisa que a gente nunca vai conseguir chegar com AI. Pode ser que nos primeiros, meses, quando você está validando e etc., você pode ser um solo founder, mas é muito mais legal quando tem alguém passando o mesmo medo que você está passando. E eu acho que isso tem pouco substituto, sabe? Bom, indo para o próximo aqui, um negócio que eu falo bastante sobre o mercado brasileiro e que a gente começou a enxergar mais claramente. E eu queria também ouvir um pouco sobre o César e para as turmas anteriores aqui da ACE, que tá aqui no nosso roteiro como o fim do mito da garagem, né? Quando a gente olha o nosso Founders Overview, não é uma mudança muito grande em relação ao ano passado, mas uma coisa que a gente já sabia lá atrás é que o empreendedor brasileiro não é o cara que é dropout de uma faculdade, ou seja, ele fez os 2 primeiros anos, depois saiu, criou um negócio dele na garagem de software e de repente vai alavancar e vai virar um unicórnio. Isso pode ser o que a gente vê nos filmes, nas Netflix, mas não é o que a gente vê aqui no mercado brasileiro. Na minha visão, e eu jogo a bola para vocês, agora a gente está vendo, né, agora um pouco antes dados, a gente está vendo que a penetração aí dos empreendedores que respondem às nossas pesquisas está cada vez mais alta a parte etária, né? Então, eles não têm mais 20 e poucos anos. Malemar, eles têm 30 e poucos anos, né? Já tem empreendedor ali com uma representação relevante nos seus 40, nos seus 50 anos. Porque, na minha visão, o mercado brasileiro exige isso,
e porque o nosso desafio ele está muito mais na distribuição do que na tecnologia. Quando você olha para grandes cases e qual é a nossa vocação como mercado brasileiro, né? Eu passei um tempo lá nos Estados Unidos esse ano, e a nossa vocação como mercado brasileiro é ter um mercado consumidor muito grande. E quando o nosso mercado consumidor é grande e a gente não tem tanta vocação para desenvolvimento de tecnologia, porque o custo de capital é alto e a gente, né, raramente está no centro mundial desse tipo de desenvolvimento, as empresas que vão muito bem são aquelas empresas que conseguem construir canais de distribuição. E canais de distribuição tem muito a ver com reputação passada e com a sua capacidade de distribuir isso, né? Então, para mim, não é uma surpresa que quando a gente olha para a distribuição do perfil do empreendedor, a gente não vê as pessoas que estão no meio da faculdade ou acabaram de sair da faculdade, mas a gente vê empreendedores ali que já têm uma carreira formatada. O cara opera durante 10 anos no mercado privado, por exemplo, e sai com seu próprio capital e vai empreender. E eu acho que isso é muito a nossa cara como Brasil, assim. E eu queria ouvir de vocês, acho que a gente como Ace pegou um início ali que eu acho que 5, 10 anos atrás era um perfil um pouco diferente, que não estava tão maduro assim o mercado de startups aqui no Brasil. E eu quero pegar a visão de vocês assim de nosso mercado, qual que é a vocação do founder brasileiro, né? Vocês concordam ou discordam com essa questão aí do tamanho do mercado e de tecnologia? Cara, vou quebrar um pouquinho aqui a pergunta, tá, Pedro? Quando a gente fala, né, do perfil do empreendedor por faixa etária, você não sabe quanto que eu fico feliz de saber que quando eu olhei a pesquisa e falei, pô, tá na faixa dos 40 agora, porque eu entrei na faixa dos 40. Então, se eu resolver empreender de novo, né, eu não sou um outlier ali, né? Mas brincadeiras à parte, né, eu observo o seguinte, tá? Olhando especificamente, né, tudo que eu vivi. Né? Quando eu e a Luísa, a gente chega na Ace em 2017 e a gente olha, né, nós dois como administradores de empresa, formados na FGV, né, e chegando à conclusão que a gente não aprendeu nada na faculdade que ia ajudar a gente a tocar uma startup, né, a gente tinha uma corretora de seguros, fomos dropout de uma corretora de seguros para colocar uma startup, né, essa é a verdade. E a gente olha um para a cara do outro e fala, cara, onde que a gente vai aprender? Né? E a gente achou na Ace a escola, né, que realmente ia ter, né, conteúdo para ajudar a gente na construção dessa jornada. E aí eu lembro em várias conversas, eu falava comigo, eu falava, cara, não tem geração ainda, né, de empreendedores, e aí eu estou falando especificamente do nicho de tecnologia, né, formado aqui. A gente não tem nem muito para quem perguntar. Né? Então, se a gente olhar também, né, mentores de startups daquela geração e mentores de startup agora, é um perfil completamente diferente. Antes a gente tinha que perguntar muitas vezes para quem não tinha construído algo em tech, mas ia ajudar talvez com um canal de distribuição, ia ajudar uma composição de estratégia, mas não era aquele cara que fez 1, 2, 3 startups e está em condições ali de te dar bons conselhos, né? A gente teve ótimos mentores, excelentes mentores, mas eu sentia muita falta de falar assim, quem que foi ali um empreendedor que fez 3, 4, 5, e não tinha, né? Não tinha como ter, né? Tirando lá aquela primeira geração, primeiríssima, né, de Buscapé e uma ou outra empresa, né, ainda estava sendo formada essa segunda geração. Né? E aí eu entendo que a curva também está andando para o lado. Por quê? Porque esse cara que começou lá em 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, ele já também está indo para uma segunda empreitada, seja, né, por ter dado um write-off, seja por ter feito um exit, seja por ter trabalhado numa startup e ter aprendido e saído e agora vou tocar a minha. Então, eu acho que isso traz um componente grande também para dos founders que estão se mantendo no jogo, né, de empreender, indo para uma segunda, terceira, quarta jornada. Né? Então, um dos motivos que, na minha visão, está contribuindo para andar com essa curva, né, é esse. Né? E entrando um pouquinho no que você fala, Pedro, né, que o desafio é a distribuição, né? Acho que você foi muito feliz ali na colocação, né, de falar, aí vem um executivo que trabalhou anos e anos numa indústria, né, conhece toda aquela indústria, sabe por onde distribuir, e para esse cara ter criado uma bagagem, ele trabalhou 5, 7, 10, 15 anos. Né? Então, também, né, é alguém que vai entrar no jogo ali, lá na faixa dos 35, 40, 45. Né? Então, acho que esses dois componentes ajudam aí no deslocamento dessa curva aí, né, de não ser 20 e poucos anos, 25, 35, está mais para a faixa dos 40 anos hoje.
Enfim, mas queria passar um pouquinho aqui também para o Pedro complementar com a visão, Pedro Weingärtner, o que ele acha aí do assunto. Por mim, eu também tenho um certo conflito de interesse aí, né? Já estou bem além aí dos 40. Mas eu acho que é um pouco disso acho que tem esses elementos que vocês comentaram, né? Eu gostei muito dessa perspectiva do Pedro da distribuição ser a grande diferenciação. Eu acho que assim, produto, mas quando a gente fala de produto é mais no sentido de como a gente pensa sobre o produto, como a gente empacota, como a gente faz, e menos sobre o edge tecnológico do produto, né? Que é mais ou menos isso que a gente vê em grande parte das nossas startups, né? Ou seja, tem tecnologia complexa embarcada, mas não chega no nível, sei lá, deep tech israelense, né? Ou enfim, SpaceX da vida, né? Então, nesse caso, a distribuição tem um papel importante, acho que os relacionamentos que as pessoas criam, tudo mais. Mas eu também acho que tem a ver com mais awareness em relação a essa opção, combinados com uma certa, não vou dizer desilusão, mas porque nessa mesma pesquisa a gente vê que quase metade das pessoas vieram do mercado corporativo também, né, que estão empreendendo. Então, eu acho que talvez seja uma descoberta dessa vocação empreendedora ao longo do tempo, até menos opções à medida que você vai ficando mais velho no mundo corporativo, né, o que é inegável. O que não, de forma alguma, fala sobre a capacidade de executar que essas pessoas têm no mundo corporativo, mas fala muito sobre o modelo de eu contratar gente mais barata e tudo mais. Então, assim, o pool de opções que essa pessoa tem também restringe. Não estou dizendo que as pessoas não têm opção, mas isso certamente também influencia na decisão. Mas eu acho que é uma combinação de fatores bem interessante. E eu vou compartilhar agora um insight uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, eu queria ouvir vocês. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas são os ídolos empreendedores das pessoas, né? A gente perguntou para os empreendedores quem são seus ídolos empreendedores. E tradicionalmente nas nossas pesquisas, né, vinham aqueles nomes que a gente já conhece, é a Luísa Trajano, é o Abílio Diniz, é o Benchimol, enfim. E nessa edição, a gente ficou bastante surpreso quando a gente agrupou e criou os clusters. A gente viu que o primeiro lugar eram os, digamos, influenciadores. Os ídolos empreendedores eram influenciadores dessas pessoas. Em segundo lugar, a gente vê os líderes de empresas de tecnologia, de startups no Brasil, né? Em terceiro lugar, a gente via aquele público que a gente tradicionalmente entendia, né? O que me chamou bastante atenção, que eu fiquei me perguntando por que isso aconteceu, né? O que causou essa... Não sei, o que você acha, César? Você acha que isso é bom, é ruim, é sinal dos tempos? Vamos lá, como que eu vou responder isso, né? Porque eu não sei se eu estou ficando velho, né, Pedro? Mas eu lembro que uma das coisas que me encantou quando eu cheguei na ACE era ver aquela parede, né, repleta ali, né, de retratos de empreendedores, né, de líderes que eu admirava, né? Eu lembro de ter o Jack Ma, né? Eu lembro de ter Jeff Bezos, né? Eu falo, cara, aqui é o lugar certo, porque, né, as referências são as referências que eu admiro, estão nos livros de negócios que eu gosto de ler, né? Então, me chama bastante atenção, né, você resolver empreender tendo como ídolo, né, influenciadores, né? E nada contra os influenciadores, é que influenciadores você tem um trabalho imenso para conseguir separar quem de fato ali produz, né, cria e gera valor versus a espuma, né, onde talvez mais se tem espuma, né? Então, eu não acho positivo, tá, Pedro? Mas também
né? Não vou dizer que não existem excelentes influencers, né, que possam sim trazer bons insights. Você está se contendo muito nessa sua resposta, César. Você está, assim, muito contido. Tá na cara, né? Tá na cara. Tá bom, vai. Eu vou falar. Eu acho muito menos positivo do que positivo, tá? Eu acho que nesse quesito eu sou muito tradicional em dizer, bom, acho que boas referências têm que ser em cima, né, de personalidades, de empresas que realmente mostraram, que trilharam um caminho, que construíram e que agregaram valor para a sociedade, né? E aí, quando ninguém erra de ter como um ídolo, né, uma das referências, né, que a gente acabou de falar, que tinha ali na ACE um mural repleto, né, de super empreendedores, e falar, bom, né, vou observar, vou estudar essa jornada, né? Com certeza ela vai estar cheia de aprendizados, ela vai estar cheia de boas práticas, né? Cheia de erros que você vai aprender a evitá-los, né? Então tem muita consistência, né? Tem muito conteúdo, né? Quando você escolhe esse caminho de ter como referências, né, empreendedores que trilharam uma jornada longa e agregaram valor para a sociedade, né? E aí eu acho um caminho muito perigoso quando a gente vai para um lado em que é super difícil, né? Talvez você tenha ali numa distribuição normal uma parcela muito pequena, né, de excelentes influencers, vai ter alguma coisa ali de bons, mas a gente sabe, né, que também tem muita espuma, e aí eu acho um perigo danado por onde que você se inspira ali, né? Eu ia falar que o Pedro Carneiro, eu ia tentar sacanear o Pedro Carneiro e falar, pô, mas você tá falando isso, mas a ídola do Pedro Carneiro é a Kim Kardashian. E aí eu me lembrei que ela é uma puta de uma empreendedora, ela criou um império de negócios. Eu acho que ela tá mais para exemplo do que contra-exemplo. Mas como é que você avalia isso, Pedro? Tem a ver com a influência das mídias sociais, TikTok, onde as pessoas consomem informação, aliada com talvez pouco acesso, né, pouco conhecimento sobre esse mundo, não houve o Growthaholics, enfim. O que você acha, Pedro? Eu concordo com o César, mas eu acho que a gente tem que pegar um pouco da perspectiva do momento que a gente está vivendo também, em relação ao momento que a gente viveu, sei lá, 15, 20 anos atrás, para construir essas referências, né? É tipo a gente falar hoje que, pô, o brasileiro não assiste mais futebol, não torce pela sua seleção, não tem amor à camisa, etc. E que se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que é verdade. Hoje, os principais ídolos esportivos do brasileiro não estão mais no campo. Mas como você pode comparar com uma época que, por exemplo, eu era criança, em que a gente ganhou a 4ª e a 5ª Copa do Mundo? Então, eu acho que é muito uma questão de... Os ídolos hoje são influencers, principalmente, porque os ídolos de 10, 20 anos atrás era um atrás do outro, gente mudando. E isso não acontece sempre. É a mesma coisa que a gente fala, pô, a nossa seleção de futebol perdeu popularidade. Claro, mas isso não acontece sempre. Em 2002 a gente tinha lá o Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, não sei o quê. Esse tipo de coisa só acontece uma vez a cada era. E tudo bem isso acontecer, né? Uma vez a cada era. E eu acho que foi a mesma coisa ali na década de 90, 2000, com a mudança exponencial do mundo que aconteceu com a virada do digital, né? Então, claro que eu acho que o Jeff Bezos é muito mais referência do que qualquer influencer que está aí hoje. Mas pode ser que não vai ter uma próxima Amazon daqui a alguns anos, e pode ser em algum momento que o Bezos vai sair ali da frente do negócio e eles vão tocar, do mesmo jeito que o Bill Gates saiu da frente da Microsoft faz alguns anos, o Mark Zuckerberg ele não vai ficar lá para sempre. Então é fácil você ter esse cara como ídolo hoje, quando você viveu e experienciou o início daquilo lá sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas a gente que experienciou isso, claro que estava muito mais ligado, porque a gente viu o mundo mudando perante os nossos olhos. Então é a mesma coisa, você pegar alguém como eu, por exemplo, que vivi na minha infância o Tetra e o Penta, e falar, pô, você gosta de futebol? Pra caramba! E você pega um cara que passou a infância ali em 2015, e essa pessoa não, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso também. Concordo com essa questão ali dos influencers, né, e da gente conseguir pegar referências melhores, mas as nossas referências nasceram porque a gente estava em um momento ímpar da história do mundo, e esse momento ímpar é ímpar porque não vai acontecer sempre, né? Então as pessoas elas têm os ídolos que elas têm, né, e que elas conseguem se relacionar no dia a dia de hoje. Posso fazer uma tréplica aqui, Pedro? Acho que
muito assertivo aí, né, a contribuição do Pedro. O que eu queria trazer aqui, Pedro, de provocação de volta, defendendo um pouquinho mais aqui o meu ponto, eu acho que se renova assim, essa geração, né? Se você pegar e olhar lá os irmãos que construíram o Stripe, por exemplo, né? Já são de uma geração bem depois, né? De Bezos, né? Jack Ma, etc. Se olhar o Sam Altman, pô, esse cara tá aí agora, né? Mudou o mundo, né? Talvez o que ele mudou o mundo vai ser, a gente ainda vai descobrir, né? Os impactos, né? Não que ele sozinho mudou, né? Mas é uma referência, né? De mudanças impactantes que se trazem para a sociedade, tão grande quanto até maiores, né? Do que aqueles nomes que a gente estava discutindo. E aí eu acho que eu falo que eu acho muito perigoso, né? A pessoa empreender baseado muito em influência, porque existe ali um conflito, né? O influencer, para ele ganhar popularidade, né, ele tem que pegar alguns atalhos no discurso, prometer facilidade, né, vender que a jornada talvez é mais fácil do que realmente é, né, mostrar o caminho que às vezes está muito repleto de atalhos, que a gente sabe que na prática esses atalhos, cara, são super difíceis de você pegar 1, 2, 3... quem dirá 7 na sequência, que é muitas vezes o discurso de um influencer, né? Então, por isso que eu acho muito perigoso, né? E aí, se você pegar e, de novo, estudar, né, a história cara, me fugiu o nome, dos irmãos da Stripe, enfim, né? O que eles comeram... Isso, o que eles comeram de poeira, né? Ele mostra ali como que eles levaram um monte de não na porta, até eles começarem a conseguir convencer o mercado que o pitch deles, né, era o problema de payments é código, né? Não é o maior problema de payments é código. Cara, olha a quebra de paradigma, né, que os caras trouxeram para o mercado e estão mudando, né, dia após dia, né, a indústria de payments. Então, eu queria só reforçar dizer, eu acredito que o ciclo sim se renova, mas é uma tentação muito grande com as mídias sociais a gente olhar primeiro que já está escancarado na nossa cara, né, e os irmãos Collision não ficam indo lá no Instagram fazer dancinha para ganhar popularidade, né? Você tem que ir atrás, né, de saber boas histórias, né? E o que vai popar para você no TikTok e no Instagram, cara, são coisas que, né, geralmente está repleta ali de atalhos e facilidades, né? Então, por isso que eu acho perigoso ali essa questão, né, da referência estar muito focada em influencers. Eu acho que a lógica é os meus ídolos, né, em cima daquilo que eu faço, tem que ser as pessoas que conseguem fazer aquilo que eu faço numa outra rotação, né, num outro nível. Então, quando eu olho eu tava lá na Stripe no início do ano e eu cruzei pelo Patrick, né, lá no escritório em São Francisco. Porra, eu fiquei um fanboy, assim, né, uau, Patrick Collison. E eu acho que é um pouco isso, né? Porque a gente sabe como é difícil fazer o que eles fazem. E aí, como a gente faz isso e a gente vê como eles fazem noutra rotação, a gente fala, cara, esses caras não são como os outros, né? Esses irmãos não são como os outros. E eu acho que às vezes é muito como... Pô, mas por outro lado, o Patrick não vai ficar no palco o dia inteiro te dando lições de como você coloca o seu negócio para rodar, né? Então... às vezes é a fonte que o cara tem e acho que é um pouco aquilo, né? Peraí, como é que eu separo o joio do trigo? Como é que eu tenho a visão crítica para entender aquilo? O cara que é um proxy daquilo que eu tô querendo fazer para aquele cara que realmente tem a excelência naquilo que eu quero fazer. E é muito difícil, especialmente de onde vem a maior parte dos brasileiros. Então, não censuro, mas eu acho que é um sinal dos tempos. E dito isso, César, eu vou passar para você aqui agora. Que insight você tirou? O que você quer trazer aqui para a roda? Boa. Bom, quando a gente olha, né, para o material aqui do report, né, eu entendo que eu queria voltar um pouquinho, né, no perfil do empreendedor. É tão rico esse ponto que a gente acabou não discutindo tudo, né? O Pedro Carneiro trouxe, né, muito a questão, né, de quanto a AI impacta, né, nesse processo, low code, no code, né, como nós falamos aqui também. E aí, eu acabei falando que, né, eu não consigo me ver nessa jornada, mas que eu admiro muito. E não consegui, né, trazer o ponto que
eu estou muito impressionado atualmente, né? Estou muito impressionado com os solo empreendedores, né, que estão construindo micro SaaS, e às vezes esse cara é um serial construtor de micro SaaS, né? E isso está me chamando a atenção de um jeito que eu falo, cara, que genial, né? Porque eu fui muito para a linha, eu não seria um solo empreendedor olhando a jornada que eu tive, né? Que ela é longa, né? Ela é cheia de percalços, né? E ter uma co-founder como eu tive a sorte de ter a Luísa ao longo de toda essa jornada, né? É priceless, né? Mas ao passo, quando você vê a mentalidade, né, desses solo empreendedores construindo micro SaaS, às vezes o cara faz 1, faz 2, faz 3, e ele tem um MRR ali que você fala, cara, como que, né, o cara foi eficiente, né? Ele tem um micro SaaS que dá um MRR de 80 mil, de 50 mil, de 120 mil, enfim, né? O Bruno Kamoto tem feito aí um compilado interessante aí que ele vai postando e eu vou acompanhando ali, e também de outros lugares ali que eu acabo dando uma olhada nesse perfil, né, nesse fenômeno. Mas eu entendo que tem toda uma outra fronteira de valor se abrindo na era do empreendedorismo, que antes, né, a gente ou não estava pronto, ou não tinha as ferramentas prontas para conseguir construir esses micro SaaS de uma forma solo empreendedor, e que hoje existe, né? Então, para mim, quando eu olho a questão, né, sair de 21% de solo founders para 32%, me parece que assim, abriu-se a porteira e esse número vai aumentar a penetração. Minha curiosidade é até onde isso vai, né? E aí talvez eu seja, né, um defensor ali da velha guarda, de ter co-founder, né, por conta da jornada que eu tive, né, e talvez da trilha que eu gosto de seguir, mas eu admiro, né, diariamente essas histórias, né, e vejo, assim, do ponto de vista de eficiência, eu fico com uma certa inveja e falo, caramba, como esses business são eficientes, né? Poucas pessoas, né, muita entrega, conseguem achar distribuição, vencem o canal o desafio da distribuição que o Pedro colocou, né? Porque ninguém consegue uns 50 mil, 80 mil de MRR, 100 mil à toa, né? E, enfim, né, eu queria trazer esse insight aqui para a mesa, aqui para a discussão, e saber também a opinião de vocês. Muito legal. Eu acho bem interessante esse olhar, aquela coisa da grama do vizinho, né, César? Né, eu com uma empresa, imagina eu solo, founder lá, né? Meu Deus! Mas eu acho muito interessante, né? O que cabe aqui a reflexão, eu acho que qual o valor desses negócios, né? Qual a facilidade de criar, e à medida que as coisas ficam mais fáceis, né? Isso é inversamente proporcional à curva de valor do negócio, né? Se todo mundo consegue criar, fica mais barato. Então, passo aqui para o Pedro comentar isso, mas também queria pedir para o Pedro, já pegando esse gancho, comentar o que ele aprendeu com a parte de a gente está falando de distribuição, né? De growth, assim, o que pega de tendência de crescimento, ferramentas utilizadas, o que mais correlaciona, né, com o crescimento no que a gente viu. Então, se você puder comentar, que eu acho que constrói em cima desse ponto também. Não, legal. Eu acho que esse aumento do micro SaaS, né, e como o César comentou, aparecer isso como uma opção viável, porque, sei lá, às vezes na época que ele foi acelerado lá atrás, era uma opção que nem estava na mesa, não era um negócio que era considerado. E eu acho que é positivo quando o Venture Capital aumenta a penetração e as pessoas começam a entender mais como funciona esse modelo, também conseguir deixar claro para que algumas pessoas não escolham esse modelo, né? Porque alguns tipos de negócio, tipo o micro SaaS como esse, né, eles batem aqui na porta dele e falam, olha, você tem um negócio legal, mas nem todo bom negócio é um bom investimento para Venture Capital, mas você pode trilhar um outro caminho e é normal, o fato de você não ser investido não é, né, uma derrota nesse caso. E eu acho que hoje, né, a gente começa aqui no mercado brasileiro, né, como a gente estava falando de distribuição, tem uma jornada que ainda vai relativamente longe, que é aquele letramento digital de vários públicos e vários perfis diferentes, né? Conforme você vai aumentando esse nível de penetração, né, e de uso, né, da tecnologia, você começa a encontrar nichos que talvez não existissem, né, 10 anos atrás, para colocar o micro SaaS.
E eu acho que tem também uma mudança de paradigma no comportamento do brasileiro que se acelerou bastante durante a pandemia, que é aquela questão de gastar dinheiro pela internet. E de gastar dinheiro com coisas que eu não vou pegar, que eu não vou receber no delivery, né? A gente estudou bastante outros mercados, e quando a gente fala do B2C, por exemplo, era muito raro no passado um brasileiro pagar por um software que ele ia usar para ele, por exemplo. Então, um negócio como o Grammarly, né, que é um SaaS B2C especificamente para usuários americanos para fazer uma correção ortográfica de tudo que você escreve, é o tipo de coisa que raramente pegaria aqui no Brasil, sei lá, quando ele nasceu lá atrás, 10 anos atrás. Porque tem também uma questão comportamental do brasileiro de o serviço online tem menos percepção de valor. E eu acho que isso foi uma coisa que mudou bastante. Então, eu acho que com essas duas frentes aqui, eu não acho que nem que teve muita estratégia nova e muito canal novo de distribuição, mas eu acho que o público começou a ficar mais receptivo e aí você tem mais possibilidade desses micro-SaaS funcionarem. Agora, indo para canais, algo que acaba me surpreendendo bastante é que, como a gente vê até lá em cima, né, que os principais desafios dos empreendedores são vendas, e quando a gente vai aprofundar sobre os canais de vendas, a maioria desses canais é um canal que você delega isso para um terceiro. Isso mostra mais ainda a nossa dificuldade de colocar a estrutura de venda para rodar e como para o brasileiro, né, para o mercado brasileiro, a questão da distribuição é uma das maiores vocações, mas para o empreendedor brasileiro é uma das maiores dificuldades. Dos empreendedores que a gente tem aqui, inclusive o César, claro, conseguir achar um caminho de distribuição é o que coloca você para além da média. Por quê? Quando a gente pergunta de canais de vendas para os empreendedores, 50% deles dizem que os principais canais de vendas são parcerias, ou seja, um outro terceiro que vende por você. Quase 40% dizem WhatsApp, ou seja, um relacionamento bem mais passivo, né, bem mais distante com o consumidor. Só um terço, né, 33% dizem inside sales, que aí é realmente você ter um time de vendas que opera e faz o trabalho outbound, né, que é um modelo mais tradicional, que eu esperaria estar em primeiro lugar, por exemplo. E tem eventos com 30% que também acaba sendo um negócio muito passivo. Então, na prática quem sabe aproveitar essa vocação brasileira e quem sabe construir canais de vendas e distribuição, já está com o jogo metade ganho. Só precisa escolher o problema certo e ter um produto bom, porque aqui uma das grandes dificuldades do brasileiro é conseguir colocar o processo de vendas na rua. E eu acho que a gente tem vários bons benchmarks em relação a isso, né? A gente tem RD, a gente tem Exact, tem várias outras empresas, a gente tem a Speedio, que é do nosso portfólio aqui de investidas da ACE. Tem uma série de empresas que tratam essa dor e que acabam crescendo muito rápido, porque essa é uma dor muito relevante. E quando a gente tem 50% dos respondentes aqui falando que dependem de outros para vender as suas soluções, isso mostra o quão a gente ainda precisa se desenvolver aqui. E eu acho que isso, voltando aqui, só para a gente arrumar aqui para o nosso final, aqui, César, quando a gente olha as principais dificuldades das startups por fase de desenvolvimento, né, a gente vê ideação, grana, MVP, grana, validação, grana, operação, grana. E aí quando chega na tração, que eu já estou mais desenvolvido e tal, encontrar cliente. e o desafio inverte. Como é que você faz um panorama rápido aí de como é que você avalia o estado de fundraising, né, no Brasil, a maturidade, e justamente correlacionar com isso que o Pedro falou, claramente ali nos canais existe uma baixa maturidade em distribuição no geral, né? Assim, quando a gente avalia o refinamento que a gente vê nessas startups top tier que a gente conhece versus o que a média utiliza e a forma como a média utiliza, a gente vê uma diferença gritante, né? Como é que você avalia esses dois pontos aí? Putz, eu vou responder dando o meu exemplo, tá? E aí eu acho que vai bater, né, se tiver colegas empreendedores ouvindo, alguns vão falar, nossa, comigo também, né? No nosso caso, da N2V, a falta de grana nesses primeiros estágios, né, linkando aí com o que você disse, né, primeiras fases ali, grana, né, dificuldade do empreendedor, eu nunca achei que eu ia dizer isso, tá? Mas a falta de grana ajudou, né? Por quê? Porque ela te força a ser muito eficiente, né? Ela te força a pensar completamente fora da caixa, né?
Talvez se a gente tivesse um caminhão de dinheiro lá atrás, a gente teria feito toda uma máquina de venda, de captação, dependendo de Meta Ads, Google Ads, né, e que vira um caminho sem volta depois para você tentar corrigir, né, como que você distribui o seu produto. E isso, a falta de grana, né, você fala, pô, como eu não tenho dinheiro para despejar, né, em mídia paga, por exemplo, né, ou para formar um time grande aqui de Inside Sales, né, eu preciso ver qual que é a forma de distribuir o meu produto da maneira mais eficiente possível. Um dos grandes ensinamentos da ACE, né, para a N2B foi, né, vá validar, vá fazer descobertas. Né? E quando você achar que descobriu alguma coisa, cara, você está próximo de uma próxima descoberta, que talvez essa seja o seu insight. E com a gente foi assim, a gente vendia primeiro nutrição no formato B2B para RH distribuir para os colaboradores. Né? E fizemos isso durante 2017 e praticamente 3/4 de 2018, né? Quase 2 anos. E não ia. Você não conseguia ter uma velocidade de vendas boa, você não conseguia ter uma adesão, né, quando você saía da barreira do RH para o colaborador aderir ali à solução de nutrição que a gente estava propondo. Mas aí a gente descobriu que das pessoas que aderiam, tinha um perfil muito claro. Eram pessoas que já estavam praticando atividade física. Foi basicamente quando a gente fez a virada de chave, né, para academias, né, teve também uma ajuda de conexões ali, que aí isso foi fundamental, daria todo um outro episódio, né, o LG conectando a gente ali com contatos no mercado, enfim. Mas quando a gente olha e fala, bom, a gente consegue sim ter penetração, a gente só está batendo na porta errada, né, e fala, a gente não está no business de ser uma startup B2B que vende para o RH, a gente está no business de ser uma startup B2B que vende para academias, né, que são onde as pessoas que já estão praticando atividade física, elas estão, né, procurando a nutrição como uma ferramenta de solução para atingir os seus objetivos mais rápidos. Hoje parece super óbvio, mas na época a gente enfiado no problema, né, enfiado ali no dia a dia, né, a descoberta, né, esse aha moment, né, das nossas validações foi o que destravou tudo, né, destravou, aí a distribuição andou, né, as nossas taxas, todas as nossas métricas começaram a melhorar, e uma vez que você começa a vender, o problema de fundraising, né, ele cai algumas posições, ele sempre vai existir, mas ele cai algumas posições, e aí você vai começar a olhar para outras situações ali que você precisa resolver dentro das suas máquinas ali dentro da startup para conseguir escalar o produto. Isso é algo que a gente já falou tantas vezes aqui no podcast, que quando o treino é difícil, o jogo é fácil. Quando você gasta bastante tempo e energia na validação para poder acertar mesmo no nível de detalhe que você precisa as suas primeiras jornadas de cliente, você escala com outro nível de facilidade em relação a quando você começa a mirar um pouco errado, né? Eu uso muito aquela comparação da distância que você atira e de quão preciso você precisa ser para poder chegar ali no centro. Quando você está a 10 metros, você tem uma margem de erro de, sei lá, 3 graus, 4 graus, 5 graus. Quando você está a 10 mil metros, é 0,001 grau. Então, você garantir que você está acertando mais precisamente quando você está próximo, né, quando você está validando, significa que você vai conseguir escalar muito mais fácil. E muitas vezes a gente pega empreendedores que escalaram um negócio que não estava 100% azeitado, e aí ele diz que tem problema de vendas. É exatamente isso que o César estava falando. O problema não é de vendas. O problema é que para esse produto e para essa jornada que você construiu, você bateu no teto da tua validação. E aí o empreendedor ele fica numa baita sinuca, porque tem um custo afundado, ele não pode voltar atrás, às vezes ele levantou dinheiro para isso. Então, a gente se posiciona no pré-seed e no seed exatamente por isso, né? Porque tem empreendedores como o César e como outros que a gente apoiou e em que a gente sobe a barra e fala, não, ainda não. E é importante ter um investidor que consiga fazer isso para entender se você está no momento certo de validação. Legal. Bom, com isso, né, temos aí vários outros pontos da pesquisa que está bem abrangente, mas eu acho que a gente já falou aí dos pontos mais marcantes. E eu queria agradecer aí a participação de César Terrim e desejar que você volte mais vezes aí para a gente debater no Growthaholics. Eu quero agradecer o convite mais uma vez e vai ser um prazer enorme estar aqui para conversar sobre outros temas.
que é sempre um aprendizado aí, conversar com os Pedros, então é só chamar. Boa. E Pedro Carneiro, novamente, obrigado aí por apresentar o seu filho, a sua filha, a sua pesquisa Founders Overview aí para a galera. É isso, obrigado pelo convite, Pedro, sempre um prazer estar aqui. E baixem e leiam o nosso Founders Overview. Boa, valeu! Se você gostou desse episódio, compartilhe com os fundadores que você conhece nas redes sociais e WhatsApp e muito mais. Não esqueça de marcar @AceVentures. E, obviamente, se você quer ir além desse papo, baixe a pesquisa, faça o download da pesquisa Founders Overview e o link está disponível na descrição desse episódio e lá está tudo que a gente falou e muito mais. Espero que você goste e até a próxima!